Fala pessoal, meu nome é Arthur Elias. E eu sou Maíli. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sabercast, o podcast da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje vamos conversar sobre educação de valores e desafios na formação integral. E nada melhor do que começar lembrando uma fala de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção. E para acender essa chama de conhecimento junto com a gente, recebemos uma presença muito especial. Temos a honra de apresentar uma mulher de fé, dedicação e compromisso com a educação. Cristã, pedagoga e pós-graduada em gestão educacional. Ela exerceu com muita responsabilidade a função de coordenadora da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Temente a Deus, construiu sua trajetória com perseverança, consolidando uma filosofia que guia a escola até hoje, perpetuando valores e saberes. Sua liderança firme e inspiradora é referência para todos os professores, alunos e toda a comunidade escolar. Antes de apresentarmos nossa convidada, não esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram, @PodeSaberCast. E agora sim, com muito orgulho, apresentamos Joelma Barbosa. Seja muito bem-vinda ao Pode Sabercast. Obrigada, Maíli, e obrigada, Arthur. Já aproveito a oportunidade e parabenizo o Grêmio da escola e a gestão também escolar por essa iniciativa tão bacana, né, que é trazer o protagonismo juvenil, trazer as oportunidades de vocês mostrarem que vocês são capazes, mostrarem que vocês têm autonomia de construir junto à gestão melhorias para a escola. E essa autonomia faz com que vocês cresçam, né, e façam também a escola crescer. Joelma, conte-nos sobre sua trajetória. O que despertou em você a paixão pela educação e como ela se tornou sua missão de vida? Na verdade, a educação me escolheu. Eu não escolhi estar na educação. Aos 14 anos, eu já me desenvolvia como estudante, assim como vocês. E as pessoas percebiam a minha desenvoltura com dedicação aos estudos. E aí uma mãe me convidou para eu ser professora de reforço do seu filho. E na minha própria casa, né, aos 14 anos, eu realizava essas atividades escolares com essa criança. E ali eu fui despertando, na verdade, né? Fui vendo o crescimento da criança, a evolução da criança, e eu fui me encantando, né? Então, não foi uma coisa que eu planejei. Aconteceu, né? Por uma oportunidade da mãe me convidar para ser professora de reforço, e eu gostei, e ali, a partir dos 14 anos, fui vendo que poderia fazer mais. E depois de eu terminei o médio, aí eu fiz o Enem, que na época não era Enem. Aí fiz a prova e passei, e a minha nota deu para o curso de pedagogia. Eu já estava inserido, né, como professora de reforço e gostando, então segui a carreira de pedagoga, né, porque eu já estava inserido no meio educacional, mesmo sem querer. Parabéns, Joelma. Sua trajetória é muito linda e muito encantadora. Isso serve de inspiração para todos nós. E vamos para a segunda pergunta. A sua fé sempre foi uma guia em sua carreira? Como a espiritualidade molda sua forma de liderar e inspirar alunos e professores? Alguns especialistas, alguns professores, eles têm alguns mentores, alguns pesquisadores que influenciam as suas carreiras dentro da área da educação. No meu caso, eu vejo o maior e acho que está no topo lá dos pedagogos, Jesus Cristo. Ele, na verdade, foi o primeiro, e eu acho que ninguém chega, né, dentro da sua filosofia de transmitir conhecimento, e é bem na proposta do integral, os ensinamentos de Jesus, né? Então eu vejo, ele é minha fonte de inspiração dentro da área educacional, porque ele vê o ser humano na sua totalidade. Não é só um ensino técnico, não é só transmitir conhecimento, mas é também a alma humana, como a pessoa se desenvolve. Então eu vejo Jesus assim como o maior pedagogo, o principal. Por isso eu sempre busco, dentro do meio profissional, trazer também a presença de Deus para as pessoas.
Vamos para a terceira pergunta. Pensando na sua formação, como você decidiu pela área em que atua e o que a motivou a seguir esse caminho na educação? Como eu falei antes, né? O que me motivou foi eu ter experimentado, mesmo ainda jovem, estar junto de uma criança, ajudando ela a se desenvolver e ver o quanto a gente, quanto professora, pode contribuir para a evolução do ser humano. Isso foi o que me motivou a entrar no meio educacional, escolher a profissão que eu estou hoje. Ao longo dos anos, à frente da EMEB, quais desafios mais significativos você enfrentou e como os superou? Eu acho que o maior desafio é você olhar para as pessoas e enxergar o lado humano da pessoa. Porque quando você está no seu local de trabalho, você meio que deixa o ser humano como coadjuvante e sempre vai buscando a personalidade do profissional. Então, o maior desafio é você olhar a pessoa dentro das suas limitações, dentro das suas preocupações, entender o profissional como ser humano. E aí você vai se tornando mais compreensivo e as pessoas também sendo compreensivas conosco. Vendo por esse lado, estreita os laços, né? Afetivos. E isso faz com que o ambiente de trabalho se torne mais harmônico, porque não fica apenas aquela questão burocrática ou sistemática. Cria-se amizades e aí o trabalho flui e de maneira mais leve e produtiva. Existe algum momento ou experiência que marcou profundamente sua forma de pensar a educação? Sim. Ainda quanto estudante do fundamental, eu passei por alguns constrangimentos por dificuldades minhas. No popular, eu passei vergonha, tipo assim, o professor fazia uma pergunta e eu não sabia responder. E aquele constrangimento marcou e talvez tenha gerado um bloqueio em mim como estudante. Tenha impedido alguns anos de eu ter evoluído. E aí eu levei esse trauma, esse constrangimento para a minha vida acadêmica e tomei a decisão de um dia, sendo professora, eu vou fazer com que outras pessoas passem menos por isso. Embora a gente muitas vezes não possa evitar, né? Que uma criança não consiga desenvolver determinadas habilidades porque tem alguns bloqueios, então acaba meio que ficando envergonhada por não saber determinadas coisas. Mas diante do que eu passei, eu tomei essa decisão de facilitar mais a vida dos estudantes para que não houvesse tantos constrangimentos desta maneira. A escola consolidou a filosofia de perpetuar valores e saberes. Qual foi a inspiração para a escolha dessa filosofia? E como ela se conecta com a sua visão de educação? Na verdade, a inspiração partiu de uma obrigação inicial. Em 2019, um técnico da CEMED me propôs a reformular o PPP da escola. E para reformular o PPP da escola, você tem que trabalhar a identidade da instituição. Então, nós mergulhamos numa pesquisa, né, o que era a história da Perpétuo Socorro, quem construiu, quem foram os colaboradores primeiros, e aí, nessa varredura, nessa pesquisa por informações sobre dessa instituição, a gente encontrou uma ata de fundação, que foi a ata do padre Abelardo, quando ele fundou esta escola. E na ata, ele deixou bem claro o objetivo dos colaboradores e dele, que era o mentor, né, principal, que era transmitir conhecimento sistemático aqui em Maribondo, formar, né, dentro do campo acadêmico, formar pessoas aqui para que as pessoas não pudessem se deslocar para Maceió ou outras cidades, mas que não fosse somente conhecimento acadêmico. Lá na ata de fundação, ele deixa bem claro que, além do conhecimento acadêmico, tem que permear o ensino dessas instituições por valores morais, valores que edificam o ser humano. E quando eu li essa ata, aí eu já estava reformulando, junto com a equipe, o PPP. A gente precisa fortalecer essa identidade da escola e criar um lema, né?
deixar mais evidente essa fala do Padre Abelardo, do fundador. E aí, quando eu via que tinha essa missão, né, de criar esse lema, para que fortalecesse a identidade da escola, a gente não poderia esquecer a patrona, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela não poderia ficar de lado. Então, por isso que veio a ideia de colocar perpetuando, para homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas para dizer que o ensino ficasse, não fosse uma coisa superficial, fosse enraizado, ficasse concreto na vida dos estudantes que passassem por aqui. Então, perpetuar. E a gente fez questão de colocar valores, né, em homenagem ao Padre Abelardo, já que ele deixou bem claro, né, que não fosse somente uma formação acadêmica sistemática, mas que aqui cuidassem também dos valores, né? Então, perpetuando valores e saberes, que é o ensino sistemático. Por isso ficou esse lema. Muitos ouvintes têm dúvidas. O que exatamente significa o ensino integral e como ele é aplicado na prática dentro da EMEB? O ensino integral, e aí a gente faz questão de fazer essa distinção. O que a gente precisa entender de ensino integral e escola de tempo integral. Escola de tempo integral é uma escola que o aluno passa o dia todo estudando. E o ensino integral é aquele ensino voltado para a formação completa do ser humano. Ou seja, a escola vai estar preocupada não somente em formar um acadêmico, um estudante com boa proficiência, aquele estudante que tira só 10, mas a escola vai estar preocupada também em deixar com que aquele aluno aprenda todo o conhecimento sistemático, mas que ele também receba instruções ou orientações voltadas para o socioemocional, para as questões culturais, sociais, física. Ou seja, o ensino integral, ele cuida do estudante de uma maneira completa, transformar ele num bom estudante, mas ver também ele como ser humano inserido numa sociedade e que não é só o ensino e a aprendizagem, mas é o sentir, são os traumas, as preocupações, o meio familiar que ele está inserido, a cultura, a sociedade em que ele está inserido. Então, o ensino integral, assim como a gente já presencia essa construção aqui na EMEB, é se preocupar com o aluno na sua totalidade. Isso é uma realidade todos os dias na nossa escola e que graças a todos os profissionais que tem aqui, os alunos que têm muita dificuldade em leitura, aprendizagem, se desenvolvem melhor através dos nossos profissionais. E perpetuando valores e saberes não é só uma fala, mas que tem um significado muito maior através de tudo isso. E todos os nossos alunos são ensinados, têm boa aprendizagem, estão sendo renovados, e isso é muito bom para toda a nossa escola e para toda a comunidade, porque isso não fica só aqui dentro, mas lá fora também, porque todo mundo sabe que aqui nós prezamos a educação, o ensinamento e tudo que há de melhor a gente ensina aqui na Perpétuo Socorro. Em relação à formação integral, qual é a diferença para o ensino tradicional e como isso impacta o desenvolvimento dos alunos? Como eu mencionei anteriormente, né? A formação integral, ela preocupa-se com a totalidade do ser humano, né? Vê a parte física, vê a parte cultural, social. Então, quando você trabalha de maneira completa, através do ensino, de uma proposta de ensino, você, como você mencionou agora há pouco, você transcende os muros da escola, porque você está formando uma pessoa completa também, com valores, com educação emocional também, saber lidar com conflitos, saber lidar com questões sociais. Então, você está formando para além dos muros da escola e isso a sociedade recebe esse reflexo positivo através de todas as ações construídas aqui dentro. Quais valores você considera essenciais para a formação integral do aluno?
Pode dar exemplos de como eles se manifestam no dia a dia da escola? Eu acho que a disciplina é um dos valores que você precisa ter como carro-chefe. E a obediência, né? Você vê os maiores atletas e os melhores atletas, eles são pessoas disciplinadas e obedientes. Eles têm uma rotina, né? Para que eles alcancem determinada meta, alcancem os seus objetivos, eles são disciplinados, eles são moldados àquela rotina que são preparadas antes e ofertadas para ele. Então, acho que um dos valores que fazem com que todos os outros valores se fortaleçam é a disciplina. Uma pessoa disciplinada, ela tem capacidade de conseguir muito mais do que alguém que não tenha disciplina. Então, quando a escola investe em disciplina, ela sente esse reflexo dentro da escola através das boas notas, através da obediência, através da realização de tarefa com sucesso e em tempo mais hábil, né? Torna também os alunos mais autônomos, porque aí você não precisa estar regrando sempre ou policiando sempre os alunos, porque eles, por si só, eles já sabem o caminho a seguir. Como essa filosofia influencia a forma como os professores ensinam e se relacionam com os alunos? Como foi dito, né? Perpetuando valores e saberes, isso não ficou só para os alunos. Os professores, como os bons profissionais que são e estão nessa casa, eles abraçaram a causa. E quando diz valores, né, entra também a questão da afetividade, da construção de vínculos entre professores e alunos, e a gente vê isso uma crescente aqui dentro da escola, né, onde os alunos se aproximam mais dos professores, porque também os professores se aproximam mais dos alunos, e vai criando o vínculo, e esses vínculos fortalecem também o ensino e a aprendizagem. Vivemos mudanças sociais e tecnológicas constantes. Quais são os maiores desafios que você vê para a educação pública hoje? Os maiores desafios, eu acredito que e agora eu não vou falar de maneira bem generalizada não, de maneira mais particular. Toda instituição tem um grande desafio, que é fortalecer primeiro a sua identidade, a sua filosofia, e segundo, fortalecer também o espírito em equipe. Pode ser a melhor escola do mundo, a melhor estrutura do mundo, com os melhores profissionais. Se eles não tiverem o espírito de equipe, as coisas não caminham como deveriam. Porque cada um vai por si e as coisas, quando são individualizadas, elas tendem a fracassar mais do que quando a equipe está unida. Então, aqui na EMEB, por exemplo, a gente vê que há essa construção, essa preocupação, esse espírito de trabalho em equipe. E isso tem gerado bons frutos. E como você falou, Joelma, aqui não é só uma escola, mas aqui é uma família. Nós percebemos no dia a dia, todos os dias, que professores são unidos, coordenadores são unidos, alunos são unidos, professores e alunos. E isso resume a Perpétuo, porque aqui não é só uma escola, aqui não é só uma instituição, aqui é uma família. Aqui nós prezamos valores e saberes. E eu me sinto muito grata por estudar aqui. E é muito especial ter todos esses profissionais. E a Perpétua é realmente uma família. Muitas vezes, o ensino foca apenas no conteúdo acadêmico. Como você consegue equilibrar conhecimento com formação ética e humana? Quando você faz um estudo em equipe primeiro, né? Nos bastidores acontece isso. Ver quais são as metas que você queira alcançar e você propor essa situação. A transparência do objetivo da escola quando é exposto para o grupo. Na maioria das vezes acontece esse equívoco da organização geral ficar apenas nos bastidores, na gestão. Quando a gestão expõe claramente os objetivos da escola para toda a equipe, e no caso desta aqui,
essa questão dos valores ficou bem evidente. Então, e como eu já comentei antes, os professores abraçaram a causa. Você tem isso daí como um norte a seguir. Então, quando você não se perde de onde você quer chegar, você consegue equilibrar essa questão dos valores e a questão dos saberes também. Na sua experiência, qual é o papel da família na sua formação integral do aluno e na continuidade dos valores ensinados na escola? O papel da família é de praxe nessa fala que eu vou fazer agora. É fundamental porque o aluno passa aqui determinadas horas, mas no final de semana, nos feriados, à noite, ele está no meio familiar. Então, são dois tipos de realidades. Quando a escola convida a família vem à escola, conhece os objetivos da escola e se tornam colaboradores desta instituição, há um fortalecimento naquela proposta que a escola faz e propõe desde o início do ano. Isso daí vai havendo essa troca, essa colaboração de família e escola, e as coisas tendem a funcionar melhor, principalmente quando os pais são bem mais presentes, né? Nos conselhos, participam dos plantões, de vez em quando vem fazer uma visita, saber como estão os alunos, né? A escola sente acolhida também pela família nesse sentido, de ver eles também como colaboradores principais. Que estratégias você acredita serem mais eficazes para envolver alunos, professores e famílias na construção de uma educação significativa? As estratégias, por mais que sejam simples, mas a gente vê que funciona, são as reuniões, né? Os eventos, quando os pais se sentem chamados, convidados, e aqui a escola faz questão de mencionar e mostrar a importância de que os pais, na verdade, os familiares, são os nossos verdadeiros convidados especiais, mais que especiais. E eu acho que a família está percebendo isso, que nós estamos, quanto escola, valorizando, né, eles como pessoas colaboradoras do nosso trabalho. E eles estão cada vez mais vindo, né, sendo acolhidos a participar cada vez mais. Então, os eventos, os conselhos, os plantões, né, as reuniões de pais e mestres extraordinárias, as confraternizações de final de ano, são estratégias que fazem com que a gente estreite os laços com os familiares. Pode compartilhar uma história inspiradora de um aluno ou professor que exemplifica a filosofia de perpetuado valores e saberes? Eu escolho uma professora, na verdade, que eu acho que um dos pilares também dessa instituição. E é uma pessoa que, dentro da área da educação, é minha inspiradora, que é Sebastiana Fernandes. Ela trabalhou aqui muito tempo, né? Eu acho que muitos já sabem. E quando eu falo o nome dela, como profissional, ela é minha inspiração, porque é exemplo de mulher, de profissional que ama a educação. E quando fala em Perpétuo Socorro, ela se enche de orgulho, né? Porque foi aqui que ela nasceu profissional também, colaborou muito com esta escola e é um exemplo de mulher e professora. Então, quando fala em educação, uma personalidade que marca a educação, eu acho que muitos pedagogos, professores poderiam buscar longe, né? Esses pesquisadores famosos, essas personalidades dentro da literatura até universal. E eu não vou para tão longe, porque não preciso. Então, quando se trata de educação e educação maribondense, né, até a nível alagoano, eu acredito, eu cito Sebastiana Fernandes. Eu acho que quando ela sentiu fora da Perpétua, ela viu a necessidade de construir o mundo dela, de ser, peraí, não estou mais na Perpétua, vou criar uma para mim. E foi a meta dela, construiu também uma escola para ela, e isso mostra que está na veia, está no respirar, né? Então, uma pessoa que muito colaborou com a educação maribondense, em especial com esta escola também.
Joelma, este ano representa um grande desafio para as escolas públicas, especialmente considerando que os alunos que farão a prova do SAEB passarão por todo o período da pandemia. Com tantas interrupções no aprendizado, na sua visão, quais estratégias a escola pode adotar para aumentar o nível da proficiência desses alunos e ajudá-los a superar essas dificuldades? Mais uma vez, eu acho que não preciso ir para a parte literal, né? Para os pesquisadores ou os grandes nomes da educação. Basta apenas a gente olhar para o que está sendo construído aqui na escola, dentro desses muros. Então, estratégias como olhar o aluno dentro do seu nível, construir oficinas com reagrupamentos por níveis, isso é uma estratégia positiva. Também estreitar os laços e os vínculos, né, com esses alunos, conhecê-los, né, fazer destes alunos aliados e amigos, faz com que a aprendizagem cada vez mais melhore. Então, são estratégias que estão sendo construídas aqui e que a gente vê que dará fruto, né? Esse olhar diferenciado dos professores para com estes alunos, dando atendimento individualizado. Quando hoje em dia o que mais se prega é você olhar para o aluno e construir um plano especial para ele, sem que necessariamente o aluno precise de algum transtorno, para que ele seja visto como uma pessoa particular e individual. Pessoa que tem níveis de aprendizagem diferentes e maneiras particulares de aprender. Então, eu vejo que Perpétuo Socorro, eu até comentava com os demais coordenadores, olha, hoje Perpétuo Socorro, ela é uma fábrica de produtos educacionais. Eu acho que nem saibam, eu dizia a eles, eu acho que vocês nem sabem o quanto vocês estão construindo aqui, sem necessariamente estar copiando de autor renomado ou que já publicou livro, não. É o cuidado e o carinho que estes profissionais têm pela educação e pelos alunos da Perpétuo, que vem gerando esses frutos diferenciados para atendimentos individuais destes alunos. E eu tenho certeza que não será diferente o resultado, a não ser êxitos, êxitos e êxitos. Porque quando você começa a construir isso dentro do chão da escola, de maneira a você enxergar o aluno diferente e fazer com que o aluno enxergue que precisa da ajuda e vai lá e ajuda o professor e o professor ajuda o aluno, as coisas tendem a melhorar cada vez mais. E aqui não vai ser diferente, porque está sendo construído isso dia após dia. Na prática, o que é melhor, né? Não é só um plano no papel, um plano de gestão ou um plano do professor que alimentou os seus diários. Você vê isso constantemente na prática com o aluno, no dia a dia. Esse cuidado, esse carinho, essa dedicação. Como a senhora falou, a cada dia, todos os professores, todos os alunos tentam ser melhor. A cada dia tentam ser melhor. E isso é gratificante, ver que aquele aluno se esforça para poder crescer a cada dia e que aquele professor também se esforça para poder ensinar mais e também aprender com os alunos. E isso resume a nossa escola e os nossos profissionais. O SAEB é uma avaliação nacional importante. Como você percebe sua relevância para a melhoria da educação nas escolas públicas? O SAEB, na verdade, ele, antes de ensinar o aluno, ele ensinou a nós, professores. O SAEB vem como uma proposta, primeiro, para ensinar professores a assinar, não dar aula, porque o professor já é excelente por natureza em fazer isso, mas ensinar a analisar dados. E isso é importante na construção de estratégias novas. Então, o SAEB veio, a priori, é como se a gente tivesse apenas mencionando números, estatística, IDEB, índice, mas, na verdade, isso é apenas o resultado final. Nos bastidores, o professor é conduzido a olhar o aluno através dos resultados bimestre a bimestre. E aí a gente foi para a sala de aula com outro olhar. Quais alunos renderam?
quais alunos alcançaram a média, quais alunos ficaram abaixo da média. Isso é análise de dados. Dentro do SAEB existe um nome chamado série histórica, que é quando as instituições, as entidades federativas, elas analisam esses dados e vê qual município está à frente, qual município está atrás, quem conseguiu o ranking. Mas não se trata de um ranking apenas, se trata de um olhar diferenciado do professor para com o aluno. Antes a gente via a nota pela nota. Tantos foram reprovados e tantos foram aprovados. Hoje a gente diz bem assim, primeiro bimestre, ficaram 20 alunos abaixo da média. E aí não é só olhar esses 20 alunos abaixo da média. Nós precisamos elevar esse número, ver que no próximo bimestre nós não queremos 20 alunos abaixo da média. Nós vamos diminuir para 15, para 10, até sanar essas problemáticas. Então, o SAEB trouxe essa proposta de analisar dados. E os dados não são dados apenas números. Os números tratam-se de aprendizagem. E o professor começou a ver por esse lado, através da proposta do SAEB. A gente via que antes de 2017, a gente não tinha esse olhar, porque não tinha essa cobrança de SAEB para com as instituições. Então, com a cobrança SAEB, a gente vê de maneira diferente. E os dados repercutem e refletem um trabalho dentro da escola. E se ele reflete, a gente precisa analisar e ver o que precisa melhorar, o que precisa avançar. Os resultados do SAEB são muitas vezes interpretados apenas como números. Como transformá-los em estratégias pedagógicas que realmente façam a diferença? Eu acabei respondendo a pergunta antes de você fazer. Como fazer esses números virarem estratégia, né? É através dessa análise. E a gente tem acompanhado aqui na EMEB que a cada conselho de classe isso vem ficando cada vez mais claro. Analisar quantos alunos ficaram abaixo da média. Não se trata somente da média, né? Não se trata apenas de uma nota, mas identificar por que aquele aluno ficou abaixo da nota. Existe algum empecilho, algum desafio que a gente precisa superar para que faça com que esse aluno avance. Então, são esses olhares diferenciados que faz essa análise de dados transformar toda essa estrutura pedagógica da escola. A EMEB já tem experiência com a SAEB. Quais foram os aprendizados mais significativos a partir dessas avaliações? Aprendizado de, a todo momento, a gente avaliar, analisar o que melhorou, o que avançou e perceber que existem determinados momentos que a gente dá 2 passos para trás, reconstrói o currículo, reorganiza essas habilidades, reestrutura tudo isso para que possamos avançar. Isso daí são situações que a gente vai percebendo ao longo do caminho, através dessas avaliações que a gente faz de acordo com os resultados que são emitidos. Ou das avaliações externas, como o SAEB, ou então das avaliações internas, que são as avaliações bimestrais, ou até mesmo os trabalhos que são realizados em sala. Quais ações a escola realiza para preparar os alunos, não apenas para avaliações externas, mas para a vida e a cidadania? Acho que se fosse para colocar um top 10 de estratégia aqui da EMEB, que tem alcançado muitas melhorias aqui dentro, seria a questão do momento de escuta de aluno. Quando a gente para ouvir vocês, através dos conselhos de classe ou então de em reuniões de eventos, quando a gente para ouvir vocês, a gente cresce junto. Porque a gente trabalha para quem? Para vocês. De repente, essas conversas fazem com que a gente reorganize a trajetória, né? Reorganize isso. Então, acho que fosse para colocar, elencar situações e estratégias que tem favorecido, seria esse momento de escuta com vocês, né? Para ver a participação de vocês, a autonomia, né? O quanto vocês estão inteirando cada vez mais a questão dos eventos da escola, mostrando que vocês são capazes de realizar até
coisas além das possibilidades que a gente imaginaria, né? Então, são nesses momentos aí que a gente percebe a diferença de ter vocês cada vez mais junto. Um exemplo é a questão do Grêmio, né? Vocês estão ascendendo agora nessa possibilidade de trazer, né, de forma mais efetiva o Grêmio estudantil. Para encerrar, qual mensagem você deixaria para professores, alunos e famílias sobre a importância de perpetuar valores e saberes e sobre o impacto transformador da educação na vida das pessoas? Eu poderia resumir com esse lema, que a família, né, muitas vezes comete um equívoco que pode trazer consequências, né, não muito boas para a vida das pessoas. Muitos pais preocupam-se muito com o sucesso acadêmico dos seus filhos. Aí eu quero que o meu filho cresça, eu quero que o meu filho faça uma boa faculdade, eu quero que o meu filho seja um profissional que ganhe muito bem, obrigada. Então, muitos pais preocupam-se, eu acho que pela correria, pela automaticidade do dia a dia, com o bem-estar e a ascensão profissional dos seus filhos. Imaginando que o bem-estar e o sucesso dos filhos deve-se restritamente a uma vida profissional de excelência. E aí eu tenho um lema que eu converso com os meus pares, os meus colegas, né, da educação, eu digo bem assim. Quando vai se contratar um profissional, eu faço a opção assim. Entre um excelente profissional e um excelente ser humano, eu contrato o excelente ser humano. Quando este profissional de excelência não tivesse essa humanidade exalando. Então, sempre quando a gente vai contratar alguém, a gente imagina isso. E com isso fica claro que nós pais, toda a família, precisa se preocupar não somente com a formação acadêmica dos seus filhos, mas a formação de valores. Porque um excelente profissional você vai encontrar em muitos lugares, mas um excelente profissional e humano são poucas as pessoas. E hoje, para você se manter, né, no meio profissional, você precisa ser bom no que faz, ser técnico. Mas além de ser técnico, em especial agora nesse pós-pandemia, né, onde o socioemocional das pessoas está carecendo muito de atenção. Então, além de ser um excelente técnico, você precisa ser uma excelente pessoa. Transmite valores, saber lidar, saber tratar, saber conduzir, saber liderar, respeitar os seus pares, colaborar com os seus pares. Não adianta eu ser um técnico excelente se eu não tiver isso. Então, a mensagem que eu diria para as famílias, para nós, né? Vamos perpetuar primeiro valores, depois saberes. E aí a gente tem a possibilidade de ter uma sociedade permeada por pessoas formadas dentro de um ensino integral, onde observa-se que o ser humano é formado em sua totalidade. Não é somente a parte acadêmica. Parabéns, Joelma. Agradecemos por hoje, tanto eu quanto o Elias e quanto toda a nossa equipe. Agradecemos muito pela sua presença. A senhora foi muito essencial, tanto hoje e quanto todos os dias. E esse foi o nosso podcast. Agradecemos a todos os telespectadores e tenham uma ótima noite.